Pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de eixos. Vamos fazer agora a aula prática. Antes de partir para a análise prática dos elétrons dessa aula, eu tive a ideia, depois da aula teórica, de fazer esse slide bacana aqui para resumir as causas de desvio do eixo para a direita ou para a extrema direita. Só recapitulando que a nossa regra rápida para ver se tem desvio do eixo para a direita é o complexo QRS, que é negativo em D1 e positivo em AVF. E para a extrema direita é o complexo QRS negativo nas duas derivações, D1 e AVF, ok? Então, achou um desvio de eixo para a direita ou para a extrema direita? Olha a onda P. Se o eixo da onda P estiver normal, ou seja, positivo em D1 e negativo em AVR, a gente vai falar de onda P na próxima aula, mas já adianto que a onda P normal ela é positiva em D1 e negativa em AVR. Então, se a onda P estiver normal, o desvio de eixo é só dos ventrículos. Então, é uma causa ventricular para esse desvio de eixo, certo? Então, quais são as causas ventriculares? Lembra que pode ser um biotipo do paciente, mas também pode ser essas causas aqui, que são, eu quero que vocês lembrem essas causas, hipertrofia de ventrículo direito, faz todo sentido, certo? A gente tem ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Se o ventrículo direito está hipertrofiado, o vetor de despolarização vai em direção ao ventrículo direito, mais que o normal, desviando o eixo para a direita. A mesma coisa é o infarto de parede lateral. No plano frontal, a gente tem duas paredes do ventrículo, a parede lateral do lado esquerdo e a parede inferior do lado direito. Normalmente o vetor vai no meio das duas aqui, porque tem um vetor indo para a parede lateral e um para a parede inferior. Se você perde a parede lateral por causa de um infarto prévio, uma onda Q patológica, que a gente vai ver mais para frente, você perde o vetor em direção à parede lateral. Agora o vetor vai só em direção à parede inferior, desviando o eixo para a direita também. E não tendo essas duas causas aqui, e com alguns outros critérios que a gente vai ver, você tem então bloqueio divisional póstero inferior, ok? Agora vamos olhar aqui se a onda P estiver anormal, se o eixo da onda P também estiver errado, ou seja, uma onda P que ela tem um eixo invertido, ela é negativa em D1 e positiva em AVR. Agora, não é mais uma causa ventricular, é o coração todo que tem um desvio de eixo, é o ventrículo e o átrio. Aí você vai olhar no plano pré-cordial para diferenciar as duas causas disso. Tem duas causas. Ou alguém trocou os eletrodos do plano frontal, dos membros superiores, ou realmente o coração está à direita em um paciente com dextrocardia, ok? Então, se você olhar o plano pré-cordial e lá tiver tudo normal, ou seja, V1 está negativo, aí vai ficando positivo em direção a V6, aí não é um problema do coração, é um problema só do plano frontal. Ou seja, alguém trocou os eletrodos de membros superiores, pegou o eletrodo que era para estar no direito e pôs no esquerdo e vice-versa, ok? Mas, se você olhar o plano pré-cordial e lá também tiver invertido, positivo em V1 e vai ficando negativo para V6, aí tem um desvio de eixo dos ventrículos nos dois planos, no plano frontal e no plano pré-cordial. E também tem um desvio dos átrios, porque a onda P está invertida. Então, é realmente o coração todo, plano frontal, plano pré-cordial, onda P está invertido, está no lugar errado. Está onde? Está do lado direito do tórax. Então, esse é como que você faz o diagnóstico no eletro de dextrocardia. Então, como a gente falou, recapitulou as causas de desvio do eixo para a direita, eu quero falar das causas de desvio de eixo para a esquerda. De novo, pode ser o biotipo do paciente, pode ser uma causa fisiológica, mas as causas principais de desvio do eixo para a esquerda são essas quatro aqui que eu quero que vocês lembrem. Tem uma lista muito maior, mas as outras coisas são raras ou sem muita importância clínica, mas essas aqui têm importância clínica. Eu quero que vocês lembrem essas quatro causas de desvio do eixo para a esquerda, ok? Quais são elas? Assim como a gente tinha ventrículo esquerdo e ventrículo direito, na hipertrofia de VD desvia para a direita, na hipertrofia de ventrículo esquerdo desvia para a esquerda, obviamente. O bloqueio de ramo esquerdo, ele desvia o eixo para a esquerda, enquanto o bloqueio de ramo direito não desvia o eixo para a direita. Por que o bloqueio de ramo esquerdo desvia o eixo para a esquerda? Porque quando você bloqueia o ramo esquerdo, vai despolarizar primeiro o ventrículo direito, que tem uma massa pequena em condições fisiológicas. Então, não gera um vetor muito grande para o ventrículo direito, mas, em compensação, depois que despolariza o ventrículo direito, a despolarização do esquerdo, que antes era de cima para baixo,
agora vai ser toda da direita para a esquerda, porque o vetor não vai vir dos átrios do ventrículo esquerdo, ele vai vir do átrio para o ventrículo direito, aí depois vai para o ventrículo esquerdo. Então tem um vetor totalmente em direção à esquerda. Então o bloqueio de ramo esquerdo pode, não necessariamente, mas pode desviar o eixo para a esquerda. Lembra quando a gente viu a parede lateral e a parede inferior? O vetor ia para a parede lateral e para a parede inferior, colocando o eixo normal em torno de menos 30 a 90, como a gente viu. Se você perder a parede inferior, aí só sobra a parede lateral do ventrículo esquerdo, certo? Aí então agora o vetor vai totalmente em direção à parede lateral, quando tem infarto de parede inferior, causando um desvio do eixo para a esquerda. E por fim, o bloqueio divisional antero-superior esquerdo, que a gente vai ver nas aulas de desvio de bloqueios de ramo, é uma causa de exclusão de desvio do eixo para a esquerda. Então, primeiro tem que procurar o desvio de eixo para a esquerda e ver se não tem nenhuma dessas três causas aqui para falar que tem um bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Desvio de eixo para a esquerda, lembra o macete? Se tiver positivo em D1 e positivo em D2, eixo normal. Mas um desvio de eixo para a esquerda, ele é positivo em D1 e negativo em D2. Positivo em D1, negativo em D2, desvio do eixo para a esquerda. Agora a gente vai partir para a aula prática e vai realmente consolidar esses conhecimentos aqui. Então, olha lá. Aula prática de desvio de eixo. Ok? Vamos fazer alguns métodos assim exatos, aí depois a gente parte para aquela nossa regra mais rápida, certo? Então, aqui tem uma mulher de 68 anos com dispneia em repouso há 3 dias. Como a gente vai focar nessa aula aqui, vários desses elétrons a gente olha depois no tema dessas aulas específicas, mas vamos focar aqui em causa de desvio de eixo, ok? Então, vamos lá. O vetor aqui, qual derivação é mais isoelétrica, certo? Eu vou deixar um momento sempre agora, a partir de agora, para vocês pensarem no elétron e depois, ou vocês podem colocar, vamos fazer assim, vocês colocam pausa no vídeo e tentam ver o elétron vocês mesmos, certo? Então, pausa o vídeo e tenta descobrir qual que é o eixo aqui. Aqui, a derivação mais isoelétrica é a AVL, certo? Quem que é perpendicular à AVL? Lembra lá? É D2. A AVL está menos 30 e D2 está a 60. Em D2 está positivo o eixo. Então, o vetor está exatamente a 60 graus, que é o eixo de D2, certo? Se você não quiser saber exatamente se está a 60 ou não, você só queria saber se está normal, o eixo, você bate o olho aqui em D1 e D2, está positivo nas duas derivações e vai embora, certo? Positivo em D1, positivo em D2, eixo normal. E vamos que vamos. Homem de 54 anos, assintomático, fez um eletro de rotina, ou seja, não há realmente indicação de fazer eletro de rotina, por isso que eu coloquei entre aspas. Mas a mesma coisa aqui, positivo em 1, positivo em D2, pronto, acabou. Essa questão de eixo já está resolvida, certo? A gente vai, depois, na última aula, fazer uma revisão geral e laudar os elétrons completos. São vários elétrons completos que a gente vai laudar tudo. Quando a gente pensar em eixo no laudo final, a gente vai usar o método rápido. A gente bate o olho, vê se D1 e D2 está positivo. Se tiver, já vai para o próximo tópico. A gente tem que ler elétron rápido também, certo? Então, se a gente quiser saber o método exato, a gente olha a derivação mais isoelétrica, que é D3. D3 está a 120 graus. Quem que é perpendicular a D3? É a VR, certo? A VR está a quanto? A VR está a menos 150. Deixa eu ver se eu tenho o gráfico aqui. Não tem. Então, a VR está a menos 150. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó. Certo? Então, a gente achou que a derivação mais isoelétrica aqui era D3. Então, a gente foi em AVR. A gente foi em AVR, tá bem aqui. Quem que é perpendicular a D3 é a AVR. Isso aqui está negativo em AVR. Se está negativo em AVR, o eixo não está a menos 150. Está bem aqui, a 30 graus. Que é um eixo normal, certo? Entre menos 30 e 60. Então, o eixo nesse QRS está bem aqui, nesse elétron. Está a 30 graus. Ok. Então, esse aqui foi. Próximo aqui. Então, aquele elétron é um elétron normal.
Mulher de 76 anos com DPOC, aí ela faz a infusão de dobutamina para um ecocardiograma de estresse farmacológico, certo? A gente vai ver depois que esse dobutamina causou uns extrasístoles aqui e tal, tem uma aula de extrasístole pela frente. Mas vamos focar no eixo aqui, certo? Qual que é a derivação mais isoelétrica? Repare que ela não tem que ser totalmente isoelétrica, você acha a mais isoelétrica por esse método. Aqui D1 estritamente positivo, certo? Mas é a mais isoelétrica. Se você quiser saber o eixo exato, você pega D1 e vai para a derivação perpendicular, que é a AVF. Em AVF está positivo, então o eixo é exatamente 90 graus, certo? Ainda é um eixo normal, menos 30 a 90 ainda é um eixo normal. E a gente saberia isso só olhando D1, que está levemente positivo, e D2 está positivo, certo? Então é um eixo normal. Positivo em D1, positivo em D2, eixo normal, tranquilo. Essa paciente de 78 anos está com dor torácica, tem um infarto com supra de parede anterior, a gente vai falar depois, já tem onda Q aqui, certo? Mas essa paciente também tem um desvio de eixo. Se a gente for usar o método exato, é isoelétrico em AVR, então olha a derivação perpendicular, que é D3. Só que em D3 agora está negativo. Lembra que D3 está a 60 graus, ou perdão, D3 está a 120 graus, certo? D3 está bem aqui. Aí, isso aqui está negativo em D3. Então, o eixo desse complexo QRS está aqui, menos 60. Menos 60, certo? Olha lá. Negativo em D3. E ele está perpendicular, que D3 está perpendicular à VR, que era a derivação isoelétrica. Se a gente não quisesse saber exatamente menos 60 ou não, se você só quisesse saber se está normal, desviado para a esquerda, desviado para a direita, o que você ia fazer? Você ia simplesmente olhar, D1 e D2 está positivo, está normal. Mas não é o caso aqui. Positivo em D1, negativo em D2, desvio do eixo para a esquerda. Desvio do eixo para a esquerda. Importante vocês praticarem isso aí, ok? Pausa o vídeo antes de cada eletro que eu estou fazendo e tentem descobrir o eixo vocês mesmos, ok? Então aqui está positivo em D1, negativo em D2, desvio do eixo para a esquerda. Vamos já pensar adiante aqui quais são as causas de desvio do eixo para a esquerda, para a gente ficar craque nisso. Lembra que eu falei que tem que lembrar 4 causas de desvio do eixo para a esquerda. Hipertrofia de ventrículo esquerdo, ok? Que mais? Bloqueio de ramo esquerdo, ok? Aí tem também infarto de parede inferior. Se infartar a parede inferior, o eixo vai em direção à parede lateral, que é para a esquerda. E por fim, o bloqueio divisional antero-superior esquerdo, ok? Então essa paciente aqui tem um infarto de parede inferior, com ondas Q patológicas aqui. Tem também uma hipertrofia ventricular esquerda. Então, ela tem 2 causas aqui para o desvio do eixo para a esquerda. Ok? Homem ou mulher de 82 anos com dispneia aos mínimos de esforço, sopro para carótida, crescendo ou decrescendo. Então, está descrevendo aí um sopro de estenose aórtica. Ok? Vamos lá? Positivo em 1, negativo em 2, acabou. Eixo para a esquerda. Resolvido o problema do eixo. Positivo em 1, negativo em 2, eixo para a esquerda. Tranquilo? Vamos procurar a causa? Como ela tem estenose aórtica, eu já estou pensando que é uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Realmente, ela tem um dos critérios de hipertrofia de ventrículo esquerdo, que a gente vai falar depois, que é o critério de Cornell. Ok? A gente fala depois em aula de hipertrofias, para não ficar muito longa essa aula. Mas então, a causa dela para a hipertrofia do ventrículo, para o desvio de eixo, é a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Ok, pausa o vídeo aí e vamos falar desse homem de 54 anos após infusão de trombolítico para IAM de parede anterior. Ok? Então aqui, pessoal, a gente vai ver depois que isso aqui é um ritmo ventricular. No desvio quando é um ritmo ventricular, a gente não pode codificar o eixo. Você poderia até falar que é um eixo que desvia para a esquerda, nesse caso aqui, positivo em 1 e negativo em 2. Mas aquelas causas de desvio de eixo não se aplicam, porque o estímulo nasceu no nosso sinusal, passou pelo nó atrioventricular e foi para os ventrículos. Na verdade, ele já nasceu no ventrículo. Então, o eixo desse vetor de despolarização do QRS vai depender de onde nasceu o estímulo. De onde está vindo no ventrículo esse estímulo para a despolarização da massa ventricular. Se estiver vindo do lado direito, por exemplo, vai ser um eixo para a esquerda, que vai despolarizar os ventrículos do ventrículo direito
para a esquerda. Se nascer no ventrículo esquerdo, vai ter um eixo desviado para a direita, porque vai nascer no ventrículo esquerdo e despolarizar os ventrículos da esquerda para a direita. Então, o vetor vai ter essa outra direção. Mas, então, aquelas causas de desvio de eixo não se aplicam quando você tem um ritmo que é ventricular. Ok? Então, a gente não codifica desvio de eixo quando é um ritmo que nasce no ventrículo, como esse aqui. É um ritmo idioventricular acelerado, a gente vai falar nas aulas de arritmias, certo? Então, se nasceu no ventrículo, pode ser um ritmo de marca-passo, por exemplo. Você não codifica eixo. Aqui uma moça jovem de 15 anos com síndrome de Down e um sopro cardíaco, ok? Então aqui, ó, derivação mais isoelétrica é AVR. Olha, em D3 está negativo. Se está negativo em D3, não está 120, está menos 60. Então desvio do eixo para a esquerda, ok? Então positivo em 1, negativo em 2, desvio do eixo para a esquerda. Positivo em 1, negativo em 2, desvio do eixo para a esquerda. Ok? A causa desse desvio do eixo aqui nessa paciente não é uma causa que eu expliquei lá, porque é uma causa mais rara. Eu queria que vocês enfatizassem, lembrassem aquelas 4 causas lá, mas aqui ela tem um defeito no septo interatrial, atrial septal defect. Esqueci, fugiu agora o termo em português. Mas tem um defeito no septo interatrial, e aí então, por causa associado com a síndrome de Down, ok? Um septum primum, ok? Então, o septum primum desvia o eixo para a esquerda. É uma das causas. No slide que tinha a lista maior de causas, eu coloquei doença congênita. Então, uma das doenças congênitas que desvia o eixo para a esquerda é o septum primum, defeito do septum interatrial. Mas reconheçam o desvio do eixo para a esquerda. Positivo em 1, negativo em 2, desvio do eixo para a esquerda. Se quer uma mulher de 64 anos, hipertensa, diabética, com LDL elevado e queixa de dor precordial, certo? Está com inversão das ondas T, a gente vai falar na aula de ondas T, mas vamos focar no eixo aqui. Agora é diferente. Se tivesse positivo em 1 e positivo em 2, a gente ia falar aqui que era um eixo normal. Mas está positivo em 1 e negativo em 2. Então a gente continua no desvio do eixo para a esquerda. Mas qual que é a causa aqui? A gente ia fazer por exclusão. Tem hipertrofia de ventrículo esquerdo? Não preenche critério, que a gente vai ver mais para frente. Tem, então, um bloqueio de ramo esquerdo? Também não preenche critério, que a gente ia ver mais para frente. A outra causa importante é o infarto de parede inferior. Então, tem uma onda Q patológica em parede inferior? Também não tem. Então, a gente excluiu essas 3 causas principais e tem um desvio do eixo para a esquerda. Então, esse aqui é um bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Okay? A gente vai falar depois sobre os bloqueios de ramo, mas um dos critérios para bloqueio divisional antero-superior esquerdo é o desvio do eixo. Por isso que a gente está aprendendo eixo agora. Eixo para a esquerda. Esse homem tem 55 anos, tem um infarto prévio, obviamente, tem ondas Qs aqui. Mas olha aqui o eixo dele. Se você tivesse que escolher uma derivação isoelétrica, você provavelmente ia escolher D2. É a mais isoelétrica. Quem que é perpendicular a D2? É a VL, certo? A VL está a menos 30. A VL está a menos 30, ok? Só que está negativo em AVL. Não está positivo em AVL, tá negativo. Então a gente tem que ver aqui se tá oposto de menos 30, está bem para cá, está 150. Certo? Então talvez o elétrico em D2, a gente foi na derivação perpendicular, que é a AVL. Em AVL está menos 30, só que esse QRS está negativo em AVL. Então esse QRS está bem aqui, ok? A 150, um desvio do eixo para a direita. Nesse quadrante aqui é um desvio do eixo para a direita. O método rápido seria fácil. O método rápido é assim, negativo em 1, positivo em AVF, desvio do eixo para a direita. O que a gente faz quando a gente vê o desvio do eixo para a direita? Olha a onda P. Aqui a onda P não aparece bem, mas ela está negativa em AVR. Então, é uma onda P normal. Então, é uma causa ventricular para esse desvio do eixo para a direita. Qual causa ventricular? Lembra de quais são? Hipertrofia de VD, não tem aqui. A gente vai falar depois. O que mais? Infarto de parede lateral. É o que esse paciente teve. Ele teve um infarto prévio em parede lateral, ondas Q patológicas em 1 e AVL. Infartou a parede lateral, não tem mais vetor indo para a esquerda, para a parede lateral. Tem só o vetor indo para a parede inferior.
puxando o eixo para a direita, ok? Desviando o eixo para a direita, então. Essa aqui é uma mulher de 44 anos com esclerose sistêmica, tem uma associação muito forte com hipertensão pulmonar, por isso que ela tem dispneia de esforço. E aí você bateu o olho no eletro e viu, olha, D1 está negativo e AVF está positivo. Então desviou o eixo para a direita. A onda P aqui está normal, positiva em 1, negativa em AVR. Se está positiva em 1, negativa em AVR, é uma causa ventricular de desvio do eixo para a direita. Qual causa? Hipertrofia de ventrículo direito. A gente vai ver os critérios depois. Desvio do eixo para a direita, onda R maior que onda S em V1, hipertrofia de ventrículo direito. É um tema para uma outra aula, mas foi a hipertrofia de ventrículo direito que desviou o eixo dessa paciente para a direita. Homem de 72 anos, tabagista. Onde que é isoelétrico? D2. Só que a VL está negativa, igual o exemplo que a gente viu agora há pouco. Então, realmente, esse eixo aqui está a 100 e quanto? 150. Negativo em AVL, está bem aqui, 150. Então, está desviado para a direita. Okay? E a gente poderia saber isso porque está negativo em 1, positivo em AVF. Só que aqui a onda P também continua positiva aqui, negativa em AVR. Então, a onda P está normal. Onda P normal. Então, é a causa ventricular. Qual? O infarto de parede lateral, novamente. Infarto de parede lateral. Tem onda Q patológica aqui. Aqui, esse eletro é bacana. Tem um desvio do eixo para a direita, negativo em 1, positivo em AVF. Só que quando a gente olha a onda P, ela está negativa em D1 e positiva em AVR. Então, pera lá, não é uma causa ventricular para esse desvio de eixo. O átrio também está errado. Está invertida o eixo da onda P. Então, a gente tem que procurar ou dextrocardia, ou então inversão dos eletrodos de membros. Aí você, para isso, olha no plano pré-cordial. O plano pré-cordial aqui está negativo em V1 e positivo em V5, V6. Então, está normal no plano pré-cordial. Então, tem um desvio do eixo para a direita, com onda P também invertida, e plano frontal normal. Então, é uma inversão dos eletrodos do membro superior. Se você repetir o eletro na mesma paciente e desarrumar isso aí, trocar os eletrodos dos membros, aí você arruma o eixo da onda P e arruma o eixo do QRS. Porque esse QRS vai virar positivo e esse QRS e onda P vão virar negativo. Ok? Então, esse aqui é um desvio, é uma troca dos eletrodos do membro superior direito, dos membros superiores, causando um desvio do eixo para a direita. Ok? Troca dos eletrodos dos membros superiores, causando um desvio do eixo para a direita. Perdão, acho que eu estou falando um pouco rápido. Ok, a mesma paciente, eu tinha esquecido que eu tinha esse eletro aqui, mesma paciente após correção dos eletrodos dos membros superiores, certo? Olha o que aconteceu. A onda P agora ficou positiva em 1 e negativa em AVR, ou seja, você arrumou o eixo da onda P. E também arrumou o eixo do QRS, agora ficou positivo em 1, positivo em 2. Eixo normal. Positivo em 1, positivo em 2, eixo normal. Então, aquele desvio do eixo para a direita no eletro anterior era fake. Não era um desvio real. É você que estava olhando errado. Tinha trocado os eletrodos dos membros superiores. Aqui, uma mulher jovem de 20 anos, ela tem antecedente de transposição de grandes artérias. E a gente vai ver que ela não tem só essa malformação congênita, ela também tem dextrocardia. Por quê? Porque é um desvio do eixo para a extrema direita, negativo em 1, negativo em AVF, desvio para a extrema direita. Ok? Aí, olha a onda P. Está negativa aqui e está positiva em AVR. Então, a onda P também está trocada. Não foi só o QRS, foi a onda P também. Ok? Só que aí você vai agora olhar no plano pré-cordial. Se tiver normal aqui, é só uma inversão de eletrodos de membros. Mas aqui não está. Está positivo em V1 e vai ficando negativo em direção a V6. Em V6 está negativo e em V1 está positivo, que é o contrário. Ou seja, o QRS no plano frontal está trocado, onda P está trocada, e o QRS no plano pré-cordial está trocado. Então, isso aqui é realmente um dextrocardia, caso de dextrocardia. Esse aqui, pessoal, o último eletro na nossa aula prática agora é um homem de 60 anos, fumante, com antecedente de hipertensão e apneia do sono, e tem dispneia de esforço. Olha que interessante isso aqui. Se a gente fosse procurar a derivação mais isoelétrica, qual que a gente ia falar? Não tem jeito aqui. Todas elas são praticamente isoelétricas, certo? Quer dizer o quê? Que o eixo real do coração está perpendicular ao próprio plano frontal. Provavelmente um paciente que tem um DPLC, que
elevou, na verdade, o diafragma, é aquele tórax mais em barril, certo? E aí o coração ele deitou para frente, assim, então ficou um eixo mais para anterior, certo? Em vez de ir para baixo, para a esquerda, está indo mais para anterior. Então o eixo cardíaco aqui é perpendicular ao plano frontal. Apareceu isoelétrico em quase todas as derivações, do plano frontal. Então a gente fala que o eixo no plano frontal é indeterminado. Às vezes não tem como você falar, porque o eixo é indeterminado no plano frontal. O vetor de despolarização está perpendicular a esse plano aqui, está saindo da tela, está vindo anterior. Então não tem representação nas derivações do plano frontal e aparece isoelétrico. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar na aula de desvio de eixo. A gente revisou o método rápido, mas também o método exato para determinar o eixo. Aí a gente falou de causas de desvio do eixo para a esquerda e para a direita, lembrando aquela ressalva importante, olhar a onda P no desvio do eixo para a direita, para ver se não tem dextrocardia ou inversão dos eletrodos de membros, tá certo? A gente vai continuar revisando o eixo durante muitas patologias, porque muitas patologias precisam da gente relembrar o eixo, tá certo? Então, até a próxima, pessoal.